Já parou para pensar na importância da energia elétrica na sua vida? Para que ela chegue até a sua casa ou trabalho, há um longo caminho a ser percorrido. E neste caminho estão os transformadores elétricos de potência. No programa de hoje vamos conversar com pesquisadores da UFG para entender como esses equipamentos funcionam e por que eles são essenciais na distribuição de energia elétrica. Se ligue no Viver Ciência. Trata de uma pesquisa que tem como objetivo identificar falhas, defeitos incipientes em transformadores de potência. No caso, transformadores de potência são equipamentos estratégicos para o sistema de energia elétrica e são equipamentos de alto custo. Então, a área de manutenção ela visa esse monitoramento, esse aperfeiçoamento das técnicas preditivas, visando diminuir problemas decorrentes de descargas parciais, que consequentemente diminuirão as interrupções nesse tipo de equipamento. Os transformadores são equipamentos caros e sua manutenção é bem delicada. Por este motivo, a pesquisa propõe uma nova tecnologia que aprimore o uso em sistemas elétricos e analise os defeitos mais frequentes na rede prestadora do serviço em Goiânia. Nós fazemos ensaios em subestações de energia elétrica, onde nós colocamos vários sensores nesses equipamentos e fazemos um monitoramento simultâneo, diferentes equipamentos e com eles em serviço. A pesquisa também busca prevenir descargas elétricas, com o intuito de reduzir os custos com manutenções desnecessárias, ou seja, se antecipar antes dos prejuízos acontecerem. Bem, a gente começa então com o nosso bate-papo aqui. Eu pergunto para a senhora, professora, como surgiu a ideia de pesquisar ensaios elétricos em transformadores de potência? Esse projeto de pesquisa ele surgiu a partir do ano de 2005, com a oportunidade de realizar uma parceria entre a concessionária de energia elétrica, a CELG, e a Escola de Engenharia Elétrica. Então, a partir dessa parceria que deu início à pesquisa. Professor, o estudo está dentro de qual linha, né? De qual grupo de pesquisa da instituição? Sim, nós temos duas linhas de pesquisa, né, no programa de mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação. E ele tem pontos nas duas linhas, né? Uma linha é sistemas eletroeletrônicos, que o projeto entra nela dentro dessa característica de medição, né, de ensaios que são realizados em transformadores de potência, mas entra também na linha de sistemas inteligentes e computação aplicada, porque o nosso objetivo é fornecer à concessionária uma ferramenta de apoio à decisão. Então, nas duas linhas, nós estamos atuando. Daqui a pouco, então, a gente continua com esse assunto. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso Twitter ou Facebook e acesse nossa página na internet. Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, no Viver Ciência, você vai ver como funciona a distribuição de energia em Goiás e o papel dos transformadores elétricos de potência nesse processo. A ciência é viva quando os profissionais que atuam na área se dedicam e focam suas atividades, seus trabalhos, suas pesquisas, visando uma melhoria, um desenvolvimento, um crescimento. Sempre que há pesquisa, há uma dedicação, inclusive financeira, com projetos, em um determinado foco das atividades da vida, há um retorno automaticamente. Eu citaria, por exemplo, a área de informação, a área de comunicação, internet, que tem trazido um crescimento, desenvolvimento muito grande, graças ao investimento, ao interesse, a comunidade jovem de hoje, então ela está muito integrada nessa área, então, em contrapartida, há o retorno, então o crescimento é muito grande. Em todas as áreas onde há ciência, a pesquisa, a dedicação, o investimento, o retorno é indiscutível. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com a Cacilda de Jesus Ribeiro e com o Leonardo da Cunha Brito. Os dois são doutores em engenharia elétrica e professores da UFG. Os transformadores são essenciais para a distribuição de energia. Acompanhe a nossa reportagem. Desde o simples ato de iluminar o ambiente até mesmo no uso de aparelhos mais complexos. A energia elétrica está presente no dia a dia da maior parte da população, que muitas vezes nem imagina como se dá todo o processo da geração de energia. O papel do transformador é fundamental. Ele é o equipamento responsável por captar, converter e distribuir eletricidade para as cidades.
Atualmente, a CELG utiliza 23 transformadores de alta potência na geração de energia em Goiás. Entra energia elétrica no transformador, essa energia é convertida em energia eletromagnética e no secundário, na saída, que é o terminal onde vai ser conectado os clientes, também tem energia elétrica. O fato de ter energia elétrica na entrada e na saída o caracteriza como um equipamento e não como uma máquina elétrica. Diferentemente de um motor elétrico, que é uma máquina. Entra a energia elétrica e sai outra forma de energia. Importante e caro. Um transformador com defeito gera muitos transtornos financeiros e técnicos. Uma manutenção pode ser programada, mas quando se trata de queima por conta de fenômenos naturais, tudo se complica. Por isso, a inspeção é tão importante, para acompanhar o funcionamento do equipamento. O transformador ele é um equipamento, dentro dele o mecanismo de funcionamento ele tem várias outras grandezas que precisam ser monitoradas, como por exemplo o óleo isolante. A equipe de manutenção, periodicamente, ela faz coleta e análise desse óleo para verificar o estado de vida útil desse equipamento. Certo? Quando se detecta algum problema interno, já são tomadas as providências para manutenção, né, ou até substituição do transformador. A cada ano aumenta a demanda de distribuição. Logo, instalar novos transformadores será fundamental para o suporte. A energia elétrica hoje para nós é de suma importância. Diga-se de passagem, a gente sabe que um país desenvolvido ele tem que ter energia elétrica e indústria, onde as duas estão diretamente correlacionadas. Então, no caso de Goiânia, há um benefício muito grande devido à localização estratégica do estado. Frente aí é uma análise prospectiva, ferrovia Norte-Sul chegando, isso aí vai ser um motivo impulsionador, motivador para a vinda de indústrias e, consequentemente, uma maior expansão do parque de subestações para estar atendendo essa demanda. E a gente continua então falando deste assunto. Professora, como os ensaios elétricos eles podem ajudar a melhorar o desempenho do sistema elétrico? Os ensaios elétricos eles fazem parte das técnicas preditivas, onde são realizadas nesses equipamentos, visando acompanhar o desempenho deles ao longo do tempo. Então, se no caso, aplicando-se a técnica, se for detectado algum defeito, esse equipamento, então, ele é analisado de uma forma especial e realizada a manutenção adequada. Então, o ensaio ele tenta antecipar o problema. Isso, diagnosticá-lo e procurar uma solução para que ele não venha a causar transtornos maiores. E um dos objetivos da pesquisa envolve a realização de ensaios de emissão acústica. O que seriam esses ensaios, professor? Certo. Um ensaio acústico consiste em escutar o que está acontecendo dentro do transformador, né? Nós posicionamos sensores acústicos, ultrassônicos, né, na superfície externa do transformador, de forma que, com um equipamento específico ligado a esses sensores, a gente consegue capturar os ruídos que estão sendo gerados dentro desse transformador. Basicamente, existem dois tipos de ruídos. Ruídos mecânicos naturais do transformador, um deles é até a própria ventilação do transformador, né, que gera um certo ruído. Você tem lá parafuso solto, alguma coisa nesse sentido, ruídos mecânicos em geral. A gente tem também um ruído muito característico, com características muito peculiares das descargas parciais, que é o que a gente monitora para tentar evitar que essas descargas parciais se transformem em descargas completas, né, descargas totais. Então, basicamente é escutar o que tem dentro desse transformador, colher esses dados brutos, processar esses dados brutos com os nossos algoritmos próprios, né, para retirar daquela montanha de dados ali, alguma coisa que seja significativa, alguma coisa que remeta à descarga parcial, para evidenciar a presença dessas descargas ou, na melhor das hipóteses, né, evidenciar que não existem descargas parciais dentro daquele transformador. Professor, e o que são as redes bayesianas e qual é o papel delas na pesquisa? Assim, depois de obter os dados brutos, processar esses dados, gerar alguns valores significativos que me dizem qual é a duração dessas descargas parciais, qual a intensidade dessas descargas parciais, nós incluímos ainda essa ferramenta, essa rede bayesiana, né, para fazer a classificação dessas descargas, para dizer se tá bom, se está ruim,
Normalmente a gente usa 4 classificações, A, B, C, D, onde A é a ausência total de descargas parciais, até a D, que diz que existe uma quantidade muito grande de descargas parciais e é preciso tomar uma ação preventiva mais contundente, né? A rede bayesiana ajuda nisso, né? Ela é uma ferramenta computacional probabilística, né, que é composta por variáveis. Essas variáveis podem ser do tipo causa ou podem ser do tipo efeito, né? E ela é composta também pela relação de dependência condicional entre essas variáveis. Ou seja, nós podemos oferecer à rede bayesiana, a esse modelo, né, computacional, algumas evidências. Olha, a descarga parcial, a contagem de descargas está nesse nível, o período de duração, o tempo de duração delas está nesse valor, e a intensidade delas está nesse valor. O que ele vai nos dar? Uma probabilidade de a classificação ser boa, ou ser moderada, ou ser muito, muito ruim. Ou seja, a rede bayesiana vai nos ajudar a diagnosticar a saúde do transformador, indicando para cada uma dessas classificações uma ação preventiva adequada para aquele caso especificamente. E é interessante também dizer que ela vai aprendendo com o tempo. O nosso sistema vai aprendendo com o tempo à medida que os casos forem sendo obtidos, forem feitos mais ensaios, o especialista for tomando a decisão final, esses dados são usados para realimentar essa rede bayesiana e ao longo do tempo melhorando o seu desempenho. Uma pergunta que sempre nós fazemos aos pesquisadores é esta que eu vou fazer agora para a senhora, e eu gostaria de saber qual é o maior desafio da pesquisa. Nós pretendemos aperfeiçoar esse sistema especialista de forma que ele associe diferentes técnicas preditivas e consiga e proporcione no final uma tomada de decisão mais precisa e mais eficiente. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e em seguida continuamos o nosso bate-papo. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos entrevistados respondem a perguntas de quem trabalha com transformadores elétricos. E você vai saber como funciona o programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Goiás. Quando a gente vai redigir um trabalho científico, seja na hora da bibliografia, seja no corpo do texto, a gente usa uma série de expressões latinas que estão bem definidas pela ABNT, pelas normas técnicas. A primeira delas é o id e ibidem. Id significa o mesmo. Ibidem é o mesmo, de novo. Você está repetindo que é a mesma citação. Então, quando eu cito, por exemplo, um texto, por exemplo, de Marx, e eu cito ele de novo, em vez de eu falar Marx pela segunda vez, eu digo id, ou seja, o mesmo texto do mesmo autor. E ibidem é quando eu faço isso pela terceira ou pela quarta vez. Et ali é quando eu vou fazer a citação e eu digo assim, este texto é do Florestan Fernandes, vírgula, Florestan, et ali. Significa que tem uma série de outros autores que não são autores principais. São vários outros autores que fazem parte. Então eu uso o nome do autor principal e dos outros, em vez de eu citar cada um, eu cito et ali. E os outros? Né? Significa que ele não escreveu aquele trabalho sozinho. Ipsis literis é um outro que se usa muito. É quando eu cito um trecho de um trabalho de outro autor e eu ponho rigorosamente igual ele escreveu e ponho ipsis literis, isto é, da mesma forma, com a mesma grafia, com os mesmos, exatamente igual o autor fez no seu trabalho original. O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre a pesquisa Ensaios Elétricos em Transformadores de Potência. Quem vai fazer perguntas sobre esse estudo é Newton Marques, que é engenheiro eletricista e proprietário de uma empresa que fabrica transformadores. Gostaria de saber da equipe de pesquisadores
que além da preocupação com o aparecimento de gases, se não há também a preocupação com relação à sobrecarga dos transformadores. Ok, professora Cacilda, por favor, responda. Sim, além da preocupação com a formação de gases dentro do transformador, que são detectados pelo ensaio de cromatografia, nós nos preocupamos com o carregamento do transformador. Por quê? Porque no momento que nós estamos realizando o ensaio, esse carregamento ele proporciona um resultado diferente de uma condição de não carregamento. Então, nós observamos, sim, essa característica de carregamento no transformador. Ok, nós temos mais uma pergunta. No trabalho que vocês estão desenvolvendo, se houve a preocupação de verificar o resfriamento desse transformador para que a sua vida útil permaneça o mais longa possível. Ok, professora. O transformador, eles são submetidos a esses ensaios estando em condições normais de funcionamento. Então, eles estão em operação em condições de temperatura normal. Nossa preocupação maior aí no caso, então, é em relação a detectar falhas incipientes. Para quê? Visando, né, no caso, aumentar essa vida útil do equipamento. Ok, mais uma pergunta. Gostaria também de saber da equipe de pesquisadores se caso haja o aparecimento de contatos imperfeitos internos do transformador, quais as providências devem ser tomadas para eliminar esses problemas. Professor Leonardo? Sim. O foco do trabalho em si é detectar descargas parciais pelo método de emissão acústica. Contudo, esse método também é capaz de detectar esses ruídos, outros que não provenientes de descargas parciais, que podem estar relacionados, né, com esses contatos imperfeitos, mecânicos, que podem existir dentro do transformador. Então, como subproduto, vamos dizer assim, do nosso trabalho, esse tipo de análise também pode ser feita pelo pessoal da engenharia de manutenção da concessionária, né? E eles usam esses ensaios de emissão acústica também como subsídio para esses outros problemas que podem ocorrer dentro de um transformador. Ok. Como é possível fazer pesquisa relacionada à engenharia elétrica na UFG? Confira no quadro Caminhos da Ciência. É recomendável que o aluno participe de projetos de iniciação científica a partir do seu 5º semestre, que ele já vai ter uma base teórica boa para poder fazer pesquisas de uma maneira mais qualificada. Hoje a escola conta com cursos de pós-graduação do tipo Lato Sensu, especialização, e curso de mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação. O mestrado nosso hoje conta com as linhas de pesquisa na área de computação aplicada, que, como o próprio nome diz, envolve a aplicação de conhecimentos de informática e computação em problemas reais, a área de telecomunicações, a área de sistemas de energia e a área de engenharia biomédica. São as 4 grandes áreas de pesquisa que nós temos hoje. No nosso caso, o que nós recomendamos se o aluno ou o candidato tem interesse, que procure se informar na página do mestrado e procure os professores da linha de pesquisa que lhe interessa. As nossas provas acontecem normalmente a cada início de semestre e a gente costuma definir por linha de pesquisa um tipo de prova diferente. Então, é essencial que o candidato converse com o seu provável orientador para definir qual é a área de estudo. O aluno não precisa fazer parte de grupo de pesquisa. Ele precisa só procurar o professor e conversar sobre o assunto e apresentar seu currículo para que o professor verifique se ele tem as aptidões para aí sim realizar a prova do programa. Bem, eu quero agradecer a participação dos dois e quero também abrir um espaço para considerações finais, por favor, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu gostaria de convocar quem queira fazer pesquisa nessa área, que seja engenheiro, que seja cientista da computação, engenheiro de computação, porque nós estamos criando essa parceria entre uma empresa e universidade, né, que está cada vez mais forte e cada vez mais precisando de recursos humanos
para a realização das nossas pesquisas. Professora Cacilda, muito obrigado pela sua participação. Também agradeço e no caso dos resultados, né, o resultado dessa pesquisa, ela gerou alguns trabalhos acadêmicos, dissertações de mestrados, artigos científicos, e eles estão disponíveis no site do nosso projeto, que encontra-se na página da Escola de Engenharia. Tudo bem, mais uma vez agradeço a Obrigada. participação de vocês dois. Chegamos ao final de mais um Viver Ciência, que é uma promoção das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação e Pesquisa e Inovação da UFG, uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.